Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Dessa vez nós vamos falar sobre um teorema extremamente importante para a matemática, que é o Teorema de Pitágoras, que relaciona os lados de um triângulo retângulo. Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de tudo que a gente posta por aqui e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então o Teorema de Pitágoras é um teorema extremamente útil e importante na matemática e ao longo de todas as provas que você vai fazer, e mesmo que você não use depois na sua profissão, ele vai estar presente na sua vida de uma forma ou de outra, né? Antes da gente começar, eu gostaria de ressaltar uma coisa que muitas vezes não é falado, mas que é real. O Teorema de Pitágoras ele é válido para pequenas dimensões. No caso dos nossos exemplos, é válido a aproximação do Teorema de Pitágoras. Nós falamos sempre de pontos que não estão tão afastados assim, coisa de, por exemplo, 4 e 3 metros, me dando uma hipotenusa aqui de 5 metros. Nós falamos da distância, por exemplo, de um banco de uma praça até a casa de um aluno. Então, são distâncias relativamente curtas, e o Teorema de Pitágoras ele é válido no sentido de que ele me dá um resultado preciso e condizente com a realidade. Agora, quando eu estou falando de grandes distâncias, por exemplo, se eu quisesse fazer uma triangulação ali usando o Teorema de Pitágoras entre a cidade de Paris e a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, e eu quisesse aqui fazer um outro ponto, por exemplo, no continente africano, aqui na África, então eu teria aqui um triângulo retângulo, por exemplo, porém as distâncias seriam extremamente grandes e o Teorema de Pitágoras já me dá um resultado mais impreciso. Então é sempre interessante a gente ter em mente de que, para o nosso contexto, o Teorema de Pitágoras ele é extremamente válido, é útil e me dá os resultados corretos. Mas que quando eu estou falando de grandes distâncias, eu já não consigo aplicar o Teorema de Pitágoras. Quer dizer, eu consigo aplicar, mas o resultado ele não é real, ele não condiz com o que nós vemos na realidade, né? Mas vamos então falar sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele sempre relaciona os lados de um triângulo retângulo. Então o tipo de triângulo que a gente vai estar vendo é o triângulo retângulo. Outros tipos de triângulo não são válidos. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui, ângulo reto. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Então aqui eu tenho o ângulo de 90 graus e oposto a ele eu vou ter a hipotenusa. Então independente do triângulo, se eu tivesse uma coisa assim, por exemplo, o ângulo de 90 graus ele estaria aqui no cantinho, então a hipotenusa seria esse lado de cá. Independente do triângulo, então, sempre oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou ter hipotenusa. E os outros dois lados, então, são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto aqui em cima e aqui embaixo o outro cateto. Então, em um triângulo retângulo, eu sempre vou ter uma hipotenusa e dois catetos. E o Teorema de Pitágoras, então, vai me gerar uma equação que relaciona essas três medidas. Falando um pouco dos catetos, então, existem dois tipos de cateto. O cateto oposto e o cateto adjacente. E falar que um cateto ele é oposto ou adjacente vai depender de qual ângulo que eu estou tomando como referência. Por exemplo, para esse ângulo alfa aqui, eu vou ter que esse cateto aqui oposto ao ângulo alfa é o cateto oposto, obviamente. E o cateto que está colado no ângulo alfa já vai ser o cateto adjacente. Porém, se eu estivesse tomando como referência um ângulo beta ali em cima, agora o cateto oposto a ele vai ser esse de baixo. E o que está colado com ele já é o adjacente. Então percebe que dizer que um cateto ele é oposto ou adjacente vai depender do ângulo que eu estou tomando como referência. Nas aulas de geometria a gente fala um pouco melhor sobre isso. Independente do cenário, essa aqui sempre vai ser minha hipotenusa porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Então qual que é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras vai dizer o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Escrevendo assim parece ser um pouco complexo, mas de fato ele não é. Então a gente tem aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual a uma medida de um cateto ao quadrado, mais a medida de outro cateto ao quadrado. Então aqui eu teria a hipotenusa e os dois catetos, e eu poderia aplicar os valores dele. Lá no início a gente deu um exemplo em que eu teria aqui um cateto de lado 4, outro de lado 3, e eu quero saber qual que é a medida dessa hipotenusa. Então, segundo o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa, que eu vou chamar aqui de h, ao quadrado vai ser igual à medida de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então vai ser 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. H ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. H vai ser então raiz de 25. A hipotenusa então vale 5. Esse triângulo aqui de medidas 3, 4 e hipotenusa 5, ele é um triângulo bastante conhecido. Então sempre que você vê um triângulo em que os lados são 3 e 4, você automaticamente pode lembrar que a hipotenusa é 5. Ele vai se repetir bastante nos exercícios de Teorema de Pitágoras e é um triângulo interessante para a gente ter lembrado aí na cabeça, ter em mente aí bem fixado ele. Vamos fazer um exemplo então para a gente poder aplicar esse Teorema de Pitágoras.
Considere um triângulo com as seguintes medidas, então, a hipotenusa é de 5 cm, o cateto adjacente é de 4 cm e o cateto oposto é de 3 cm. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado. Então, aqui, a hipotenusa ao quadrado é 5, então 5 ao quadrado, e os dois catetos, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O que eu chego, então? 25 vai ser igual a 9 mais 16, ou seja, 25 é igual a 25. Se 25 é igual a 25, significa que essa é uma relação verdadeira. Todo mundo aqui concorda que 25 é igual ao próprio 25. Então quer dizer que se eu apliquei o teorema de Pitágoras e no final eu cheguei numa solução verdadeira, ou seja, os dois lados da igualdade são de fato iguais, significa que a minha expressão ela é válida, aquele triângulo de fato respeita o teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo que tem as medidas ali que respeitam o teorema de Pitágoras. Se, por exemplo, quando eu tivesse aqui catetos 3 e 4, eu chegasse aqui em uma hipotenusa 6, por exemplo, fazendo as contas, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado teria que ser igual à soma dos catetos ao quadrado. O que eu teria aqui então? 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Chegaria aqui 36 é igual a 25, né? Então essa afirmativa aqui não é válida, né? 36 é diferente de 25. Então quer dizer, essa medida de 6 não é válida para esse triângulo aqui específico, né, de catetos 3 e 4. Então o teorema de Pitágoras aqui não é aplicado, ou seja, eu cheguei num resultado que ele não é verdadeiro. Para um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras sempre vai ser válido. Se eu cheguei no resultado, apliquei de novo no teorema de Pitágoras, e esse resultado me deu uma igualdade que ela é falsa, uma afirmativa falsa, significa que meu resultado está incorreto. E a gente vai ter uma visualização bem interessante do teorema de Pitágoras quando a gente está falando da área que aquele lado do triângulo ele vai ocupar. Então aqui, por exemplo, 3 ao quadrado, que seria o cateto ao quadrado, eu poderia escrever como sendo um quadrado de lado 3. 4 ao quadrado da mesma forma, um quadrado de lado 4. E 5 ao quadrado seria um quadrado de lado 5, 5 por 5. A gente percebe então que esse quadrado aqui de baixo, que é o 4 ao quadrado, estaria nessa parte verde clara, e essa parte aqui do 3 ao quadrado estaria distribuído aqui nessa parte verde escura. Ou seja, aquilo que forma o quadrado da hipotenusa é igual ao que formou o quadrado dos catetos. Por isso que quando eu somo o quadrado dos catetos, eu tenho o quadrado da hipotenusa. Tem até um vídeo aqui interessante para a gente entender essa relação. Eu teria aqui esses tubos cheios de água, né, dos dois catetos, e aí quando eu despejo essa água sobre o quadrado aqui da hipotenusa, eu vou ter que o volume vai se encher completamente, né? Então todo aquele volume que estava nos catetos foi aqui para a hipotenusa. Bem interessante. Vamos para um exercício então. Calcule a medida da hipotenusa para o triângulo retângulo ABC com um ângulo reto em B, ou seja, isso aqui é um ângulo de 90 graus, então é um triângulo retângulo. Sendo que os catetos AB, ou seja, esse cateto aqui tem medida de 6 centímetros e o cateto BC, no caso, tem 8 centímetros. Então ele pede qual o valor da hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado vai ser 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado é 64. A hipotenusa ao quadrado é 100, passo para o lado de lá como sendo uma raiz, e aí eu vou ter que raiz de 100 é 10, então a hipotenusa vale 10 centímetros. Outro tipo de problema que pode ter é quando eu forneço a hipotenusa e eu pergunto quanto que vale o lado de um cateto. Então aqui, novamente, aplicando o teorema de Pitágoras para esse triângulo, eu tenho aqui que a hipotenusa vale 10 centímetros, então eu substituo no lado esquerdo da equação 10 ao quadrado. Igual ao soma dos catetos ao quadrado. Tanto faz a ordem, né, colocar o C primeiro ou o 5 primeiro, mas aqui, um lado que vai ser 5 ao quadrado, mais o outro lado que vale x ao quadrado. Aqui no caso eu chamei de c, mas seria x. Então 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, c ao quadrado. C ao quadrado então, passo 25 para o outro lado subtraindo, c ao quadrado vai ser igual a 75. Então ficaria a raiz de 75. Aí se eu pegar e fatorar o 75, né, por 5 eu vou ter 15, por 5 eu vou ter 3, por 3 eu vou ter 1. Então seria aqui 5 raiz de 3. Né? Eu posso colocar aqui o 5 ao quadrado vezes 3, em uma única raiz aqui, 5 ao quadrado vezes 3, separo as raízes, vezes raiz de 3, a potência corta com a raiz, o 5 sai para fora, né? Fica 5 raiz de 3. Então o exercício pode te dar tanto o valor dos catetos e buscar a hipotenusa, quanto ele pode te dar o valor da hipotenusa e buscar os catetos. Bom pessoal, então basicamente esse é o teorema de Pitágoras. Nós vamos ter vários exemplos daqui para frente, mostrando algumas aplicações, né? Muitos exercícios do Enem também, que nós já estamos postando aqui, também utilizam o teorema de Pitágoras. Então eu recomendo fortemente que você acompanhe essas resoluções para que você veja esse conteúdo sendo aplicado ali na prática. Se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça, deixe o seu like aqui embaixo,
se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que eles também possam aproveitar esse conteúdo. Lembrando que todas as segundas nós temos vídeos de conteúdo aqui no canal e todas as quartas nós temos resolução do Enem 2020. Siga também nas redes sociais, no Instagram, o arroba tá aqui embaixo, eu posto resumos dos conteúdos todas as terças-feiras. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!